gente vai tentar dar uma aula, né, sobre esse assunto, para nos ajudar, então, vai nos guiar ali, Efésios 2:20. Pode passar, Cláudio. 2:10, desculpa. Você abriu? Paulo aos Efésios, ele fala assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém? Aleluia. Então a palavra do Senhor diz claramente que você foi criado para as boas obras. O Senhor criou você para as boas obras. Amém? Aleluia. Você se alegra com isso? Abre a tua Bíblia em 1 João. Primeira carta de João. Capítulo 3. Três, 17 e 18. Diz assim: se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Amém? Mais uma vez, a palavra do Senhor nos esclarece, nos adverte sobre a necessidade de boas obras, de praticarmos boas obras. Amém? E é tão interessante, irmãos, porque eu cresci na igreja e a gente ouve falar sobre boas obras, mas você percebe, infelizmente, a gente vê hoje em dia muito mais boas obras fora da igreja do que dentro da igreja, sabia disso? A gente quase não ouve falar e não vê a prática de boas obras, de projetos. Chegou o tempo da igreja fazer diferença também nessa área, sabia? Por isso o nosso projeto é chamado A Bola da Vez. E quando o pastor falou sobre esse projeto, o nome dele quer dizer: chegou a hora de eu deixar de olhar só para mim e pensar, eu sou coitado, eu preciso, eu necessito, eu estou precisando de dinheiro, eu estou precisando disso, aquilo outro. Mas começar a enxergar o outro. Começar a enxergar o meu próximo, porque eu sou a bola da vez. É a minha vez de glorificar a Deus com as minhas obras. E as pessoas estão sedentas de provas de amor da igreja. A igreja já falou muito. A igreja tem falado muito. Cada vez mais a igreja tem tido a oportunidade de evangelizar o mundo, não é verdade? Agora com a internet, televisão. E a gente vê a igreja falando, mas a palavra do Senhor diz: não amemos só de palavras. Não é só o amor de Deus falado, mas é o amor de Deus praticado. Amém? Então, a palavra que o Senhor quer trazer nessa noite para nós é para nos despertar. E você pode pensar, um assunto meio chato, tanta coisa que a gente tem para falar. Ô, irmãos, quando eu comecei a estudar e eu vi tantos textos que eu digo, meu Deus, não vai dar tempo de tanto texto na palavra nos advertindo para as boas obras. Isso significa o quê? Que essa é a vontade de Deus. Que o seu povo comece a olhar para o próximo. Que o seu povo não seja indiferente à necessidade do próximo. Você sabe o que significa indiferença? Eu fui no dicionário para ver. Indiferença significa desinteresse por alguém ou alguma coisa, insensibilidade. E é triste vermos muitos cristãos insensíveis à necessidade do outro. Nós somos salvos, e eu coloquei ali, em Efésios, Paulo fala que nós somos salvos pela fé, pela graça por meio da fé, não é isso? Não é por obras. A gente sabe que nós não somos salvos por obras, para que ninguém se glorie. Mas as obras são reflexo, são resultados visíveis da nossa fé. Tiago fala claramente isso: a fé sem obras é morta, não é verdade? Não adianta eu pregar e falar do amor de Deus se eu não vivencio através das obras. Amém? Vocês estão calados. Amém. Vamos lá, seguindo. Então, eu pensei em 2 pontos fundamentais em relação à prática das obras para a gente compartilhar hoje à noite. E o primeiro ponto dele, pode passar, Cláudio. O primeiro ponto fundamental é:
como filhos de Deus, devemos refletir a sua imagem. Deus é bom, amém? Então, se nós somos resgatados, se nós tínhamos uma natureza pecaminosa, porque a natureza pecaminosa, o que é que ela diz? É meu, é para mim, é uma natureza egoísta, que só pensa em si e nos seus. E no outro, para mim, eu estando bem, é suficiente. Mas nós recebemos outra natureza, não é verdade, irmãos? Nós recebemos o DNA do nosso Pai. E no DNA do nosso Pai tem muita bondade. Muita bondade. Tudo que temos hoje, tudo que recebemos, tudo que somos é por bondade do Senhor. Não é por merecimento, é puramente sua bondade em nossas vidas. Amém? Abra a tua Bíblia em Salmo 106, versículo 1. Vamos ver lá o que, é que a palavra do Senhor diz sobre a bondade do Senhor. Salmo 106. E fica lá, porque os outros dois textos também é em Salmo. Salmo 106, versículo 1. A palavra do Senhor diz: Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. O Salmo 34. Vamos lá, Salmo 34, versículo 8. Diz assim: Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Amém? E para terminar, Salmo 33, um pouco antes, 33, versículo 5. Ele diz assim: Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Aonde nós olhamos, tudo que vemos na nossa por perto, a natureza, tudo que Deus fez, tudo que Deus nos dá, a terra está cheia da bondade do Senhor. E se nós somos filhos de Deus, nós precisamos refletir essa bondade. Nós precisamos revelar ao mundo o caráter de Deus. E o caráter de Deus, na sua essência, é amor. E o amor, ele é praticado através das boas obras. Amém? Aleluia, aleluia. E a palavra bondade, pode passar, Cláudio. No grego, ela se chama agathosune, que significa estado de ser bom, bondoso, benevolente, generoso como Deus. E no nosso dicionário português, ele significa bondade, inclinação para fazer o bem. Então, bondade é generosidade, é inclinação para fazer o bem. E precisamos colocar em prática isso, irmãos, porque nossa bondade revela ao mundo o caráter de Cristo, o caráter de Deus. Amém? E se somos filhos de Deus, devemos ser bons, assim como Ele é. E sabia que Deus é bom em todo o tempo? Diga assim para o seu irmão: Deus é bom em todo o tempo. Então você tem que ser bom em todo o tempo. Devemos ter inclinação para fazer o bem em todo o tempo. Amém? Não podemos ser insensíveis, não podemos fechar os nossos olhos, não podemos dizer, é o governo, não podemos dizer, o outro faz. Não, eu tenho que fazer a minha parte. Amém? Aleluia. Efésios 5:9, abre lá, por favor. Efésios, capítulo 5. Versículo 9. Vamos a partir do 8. O 8 diz assim: Porque outrora, ou seja, antes, vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Amém? Agora somos luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade. O fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Amém? E quando Paulo fala aqui em bondade, ele está falando de obras mesmo, de atos de generosidade. De atos de generosidade, bondade, nesse sentido que ele quer dizer mesmo.
E toda bondade, todo ato de generosidade. É isso que devemos praticar, porque somos filhos da luz. Por isso devemos viver como filhos da luz. Amém? Aleluia. E pode passar, Cláudia. Generosidade é igual a liberalidade. Você sabe o que é uma pessoa liberal? Eu achei tão interessante, porque quando eu fui pesquisar o significado de generoso, eu achei tão interessante. Esse significado, ele diz aquele que dá com largueza. Sabe o que significa? Não é aquele que dá sem querer. Ou então, o restinho, ou não, se sobrar. Não, irmão, generoso é aquele que dá com largueza, sabendo que nunca vai faltar. Pelo contrário, a gente vai ver mais à frente que é o próprio Deus que nos dá a semente para semear. Então, se Ele é que nos dá a semente para semear, Ele é uma fonte inesgotável. Nunca vai faltar semente se eu semeio. Porque Ele dá semente ao que semeia. Se eu não semeio, Ele não dá semente. Porque Ele sabe que eu não vou semear. Não é verdade? Então, o generoso é aquele que dá com largueza, com liberalidade, aberto, coração generoso. E deixa eu lhe falar uma coisa, amados. Sabe que generoso não é o rico? Sabe que generoso não é só em quantia grande? Não é só quem tem posses, quem tem bens, que pode ser generoso. Eu tenho um exemplo, uma amiga, quando eu casei, a gente foi morar em Poços de Caldas e ela era da igreja. Para mim, foi um exemplo de generosidade. Ela não tinha, passava necessidade, mas o que ela tinha? Ela sabia fazer bolos. E ela fazia um bolinho e levava para fulana, que estava precisando mais do que ela. Ela não tinha R$ 100, R$ 1.000, R$ 2.000, ela não tinha quantidades grandes, mas ela tinha um coração generoso, porque do que ela tinha, ela repartia. Do que ela tinha, ela distribuía, porque ela sabia que o outro não tinha também. Então, ela repartia. Então, ser generoso não é só quem tem riquezas. Amém? Mas, lógico, quem tem riqueza é mais fácil ser generoso, no sentido de quantias, de quantidades, mas Deus não está vendo isso. Deus quer ver o nosso coração, a disposição em dar, porque muitas vezes tem pessoas que têm muito para dar, mas dá com a motivação errada. E não é isso que agrada a Deus. Amém? Aleluia. A gente vai abrir nossa Bíblia agora em 2 Coríntios. Esse texto é muito conhecido. 2 Coríntios 9, de 8 a 13. A gente usa, pelo menos parte dele, a gente normalmente usa aqui na igreja, na hora dos dízimos e ofertas. Mas abre lá, 2ª carta aos Coríntios 9, de 8 a 13. Amém? Vocês acharam? Esse eu vou fazer questão de vir para cá. Esse texto, assim, para mim, é um dos textos mais lindos da Bíblia. E ele sempre falou muito ao meu coração. E vamos ler, então, a partir do versículo 8. Ele diz: E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, diga assim, em todas as coisas, em todo o tempo, pode falar, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Ô, irmãos, a gente tem que repetir esse versículo, porque ele tem que entrar e ser verdade. Olha só, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Amém? Você sabe o que significa transbordar? Eu fui lá no dicionário. Transbordar é sair das bordas, extravasar, ultrapassar os limites. É isso que Deus quer. A palavra de Deus é clara quando diz isso.
tendo tudo o que é necessário, a gente transborde em boas obras, em toda boa obra. Então, quando a gente fala que é uma necessidade urgente da igreja acordar, da igreja se levantar para ser esse referencial de boas obras. A gente vê algumas outras religiões sendo referência de boas obras. A gente sabe que as intenções não são as mais corretas, mas nós que temos a salvação em Cristo, nós precisamos transbordar em toda boa obra. E se você ainda não transborda em toda boa obra, chegou o momento de você refletir, dizer, Senhor, me perdoa, porque eu quero transbordar em toda boa obra, em toda boa obra. E no versículo 9 diz assim, como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre, amém? Irmãos, Deus é um Deus galardoador, recompensador, e existe galardão para você. Existe galardão para você num copo de água que você dá a um necessitado. Existe galardão para você em alguma coisa que você reparte. Existe galardão para você. A gente fala muito de dizer assim, e é verdade, às vezes a pessoa precisa só de um abraço, de um sorriso, não é verdade? A gente fala muito isso. E realmente, muitas pessoas estão assim. Mas sabia que muita gente está precisando de pão? Sabia que muita gente está precisando de eu colocar a mão no bolso e repartir o que eu tenho? Sabia que muita gente está precisando de um socorro bem presente? E eu posso ser socorro bem presente para essas pessoas. Não só um abraço, não só um sorriso, também, mas bens materiais, amém? Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Então é Deus que supra a semente ao que semeia. Ele tanto dá a semente como ele dá o pão. Amém? Nem tudo que você ganha é pão. Parte dele pode ser semente. Não coma semente, coma o pão. E semeie para ter mais, para ter mais. Amém? E ele lhe suprirá e multiplicará a semente. Eu acho tão interessante esse texto porque ele fala de muita coisa. De coisas grandes. Multiplicação não é soma. Multiplicação é grande. Transbordar não é coisa pouca, é muita coisa. Esse texto fala disso, de coisas grandes. Quer dizer que isso sim está envolvido com coisas grandes. Boas obras está envolvido com coisas grandes, com recompensas grandes do Senhor. Amém? Versículo 11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Oh, que coisa linda. Vocês, diga assim a seu irmão, você será enriquecido de todas as formas. Com qual finalidade? De comprar uma bolsa Louis Vuitton? Nada contra, mas eu nunca tive não, mas né? Quem sabe um dia, né? Graças a Deus isso nunca chegou no meu coração. Eu acho que pelo ensinamento, no princípio, isso é bobagem. Mas ele fala, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser, pode ver aqui, para que possam ser, vocês serão enriquecidos para que possam ser generosos. Enriquecidos para ser generosos. O que é ser generoso? É dar com largueza. Então você vai ser enriquecido para dar com largueza, irmão. Você não vai ser enriquecido para se encher e achar que você pode alguma coisa. Você vai ser enriquecido para dar. Você vai ser enriquecido para ser generoso. Em qualquer situação, a palavra do Senhor diz em qualquer situação. E é tão lindo porque diz, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulta em ações de graças a Deus. Deus será glorificado com a sua obra. Amém? Aleluia. Vamos lá para Provérbios. A gente vai ler 5 textos de Provérbios. Vamos lá, porque a palavra é recheada de generosidade. Afinal de contas, é a palavra de Deus e Ele é muito generoso. Provérbios 11.
Amém. Provérbios 11, 24 e 25. Diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. E é interessante que primeiro ele dá para ver aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Aleluia! Você se alegra com isso? Diga assim: eu sou generoso e eu vou prosperar. Amém? O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Aleluia! Provérbios 14, 21. Provérbios 14, 21. Diz assim: quem despreza o próximo comete pecado. Irmãos, vamos ler, vou ler novamente. Quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Mas que palavra forte. Você é feliz em tratar com bondade os necessitados. Amém? Provérbios 14, 31. Mais à frente, ele diz assim, 31. Oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador. Mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Aleluia! Você sabia que você honra a Deus ajudando o próximo? Você sabia que ajudando o pobre você honra a Deus? Você já tinha visto esse versículo? Podemos honrar a Deus de várias formas. Uma delas, a palavra do Senhor diz, é ajudando o necessitado. Amém? Provérbios 19, 17. Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Oh, glória! A recompensa de Deus não é pouquinha, não, é com largueza. Deus recompensa com largueza, amém? Provérbios 21, 25, 26. 21, 25, 26 diz assim: o preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. E eu acho interessante porque nesse provérbio está bem separado o justo do preguiçoso, percebe? Ele fala, o preguiçoso é uma coisa, o justo é outra. Então, nós cremos assim, que os justos são trabalhadores, que coloca a mão no trabalho, e ele não se cansa, ele não cessa de repartir. Amém? E por fim, Provérbios 31, 20, que fala da mulher virtuosa. Nós mulheres somos mulheres generosas. Também, os homens também, mas aqui fala da mulher exemplar, da mulher virtuosa. Ele fala, versículo 20, ela acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Amém? É assim que devemos ser, irmãos. E sabia que a palavra nos adverte que devemos nos estimular uns aos outros em generosidade? Abra tua Bíblia lá em Hebreus. Pode passar, Cláudio. Hebreus 10, 24. Hebreus 10, 24. O autor da carta aos Hebreus, ele fala assim: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Amém? E aí é que entra o projeto Bola da Vez. E enquanto a gente estava orando, não foi, Milena? A equipe inicial, a gente se reuniu sábado e a gente estava orando. E enquanto a irmã foi orar, a irmã Silvia, e na hora que ela falou uma frase, eu peguei essa frase, e Milena também, foi tão interessante, irmãos. E a frase foi mãos abertas para semear. E o projeto Bola da Vez nada mais do que isso. Mãos abertas, abertas para semear. Mãos abertas. E nós devemos nos estimular uns aos outros às boas obras, ao amor e às boas obras.
Então diga assim, irmão, pratique as boas obras. Amém? Devemos nos estimular, irmãos. A gente não quer só nós sermos abençoados, queremos que toda a igreja seja abençoada. E quando o pastor falou comigo sobre o projeto, veio muito forte no meu coração sobre a necessidade, e não é necessidade, na verdade, essa palavra não, sobre o resultado, sobre como será o projeto. Eu disse, pastor, o projeto vai crescer, e eu creio numa igreja, Verbo da Vida da Praia, sendo conhecida como uma igreja generosa. As pessoas, muitos podem conhecer como a igreja da elite, né? Porque é da praia, então os carros bons, os bons empregos, não, irmãos. A igreja tem que ser conhecida como uma igreja amorosa, uma igreja generosa. Então pega junto no projeto. Na verdade, essa palavra não é para condenar. Não, mas é para dizer, vamos pegar junto. Se tem um projeto na igreja, vamos pegar junto com uma visão que Deus colocou no coração do pastor, para um estar estimulando outras boas obras. E sabia que boas obras começa do pouco? Sabia, irmãos? Eu estava na musculação, né? A gente tem que fazer alguma coisa para prolongar o tempo de vida. E eu estava na musculação. E a gente sempre usa assim, esse exemplo: musculação com vida espiritual. Que quanto mais eu exercito o músculo, mais ele se desenvolve, mais acontece a hipertrofia do muscular. Mas veio ao meu coração que fazer boas obras, isso também serve. Isso também tem a ver. Porque se eu começo com a minha pequena semente, dando, eu vou exercitando, ao ponto de Deus me confiar grandes coisas, a ponto de Deus me dar grandes coisas para eu dar. E eu comecei a desejar, Deus, eu quero dar grandes coisas. Eu quero dar carros. Deus, eu quero dar apartamentos. Eu quero. E eu sei que isso começou com pequenas sementes. Eu sei que vocês também fazem isso, são pequenas sementes. Às vezes, a gente tem que ser guiado. Às vezes, Deus diz assim: dá um pão àquele ali, e você diz: não, mas um pão, só um pão. Não é muito pouco. Se eu tivesse R$ 1.000, eu dava R$ 1.000. Aí ia fazer diferença na vida dele. Mas Deus está dizendo: dá um pão. É pouco, mas é no pouco que se começa. E aí você vai exercitando, e você vai quebrando o seu egoísmo. Você vai quebrando o seu orgulho, o seu eu. Ah, mas está faltando para mim. E eu, e meu filho? E eu não tenho. Como é que eu vou dar? Eu não comprei tal coisa para meu filho, eu vou dar para o outro. Ô, irmãos, sejamos guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Nós somos filhos de Deus, devemos ser guiados pelo seu Espírito. Então, é nas pequenas coisas, a gente vai exercitando, e vai chegar no momento que eu vou dar grandes coisas, que eu vou abençoar tanto vidas. E é para isso que nós somos enriquecidos. Nós vemos isso na palavra. Amém? Aleluia. Você deseja isso? Aleluia. Aleluia. Pode passar, Cláudio. O segundo ponto fundamental sobre a prática das boas obras é praticar. Cadê, Cláudio? Ali. Praticar boas obras é um ato de obediência a Deus. E aí eu peguei o significado da palavra obedecer. Obedecer é submeter-se à vontade de outrem. E eu penso, irmãos, tantos textos a palavra do Senhor nos adverte sobre sermos generosos, sobre sermos bons, termos bondade no nosso coração, exercermos esse fruto do Espírito que é a bondade. Não é à toa. Significa que é vontade de Deus que sejamos generosos, não é verdade? Você concorda comigo? Amém? Então, se somos filhos de Deus, devemos obedecer à sua vontade, submeter-se à vontade de Deus. E a vontade de Deus é a prática das boas obras. Amém? Aleluia. Abre a tua Bíblia lá em Isaías 58. Você está aprendendo alguma coisa? Amém. Isaías capítulo 58. Quando eu li esse texto, eu disse, Deus, que texto forte. Isaías 58. O verdadeiro jejum.
Amém? Todos acharam? Vamos ler então. Na minha versão aqui, a Nova Versão Internacional, e ele diz assim: grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta. Deus estava falando para Isaías falar com o povo dele. Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele, e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos de seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Amém? Até o versículo 11 aqui. E esse texto, na verdade, irmãos, Deus está falando com o seu povo na antiga aliança. Deus usou o profeta. E quando inicia o texto, dá para perceber que Deus fala assim, grita alto, significa que aquilo já estava doendo no coração de Deus. Você não concorda? Estava de um jeito que ele disse, use sua... Outra versão diz assim, como um chofar. Fale muito alto, com plena força dos pulmões. Ou seja, o povo estava realmente precisando ouvir aquilo. E o texto, na verdade, esse texto, eu não quero tratar sobre o jejum, né? Não é essa a questão. E também não é para trazer condenação, irmãos, porque nós já fomos justificados, amém? Nós somos justificados pelo sacrifício de Jesus na cruz, amém? Aleluia! Mas é interessante, irmãos, quando o povo nessa época, a gente sabe que na velha aliança tinha um dia, que era o dia da expiação, né, onde as pessoas jejuavam, e aquele jejum era para expressar aquela aflição da alma pelo pecado do povo, até pelo sofrimento do cordeiro. Então, o jejum era especialmente nesse sentido, para você se abster de comida, né, e a sua alma se afligir. Só que as pessoas, a gente dá para perceber no versículo 3 que Deus fala assim, que eles estavam jejuando e no dia do jejum eles estavam fazendo o que era do agrado deles. Não é verdade? Seus interesses próprios. Então, na verdade, o sentido já tinha mudado. É como se ele dissesse assim, ó oh, Deus, eu estou jejuando, mas é para o Senhor responder o que eu estou precisando. É para o Senhor ouvir a minha necessidade. E Deus já estava cansado daquilo, irmãos. E é interessante que quando chega no versículo, vamos aqui no versículo 6, ele fala, pode passar, Cláudio. Ele fala assim no versículo 6, eu coloquei aqui uns pontos. Cláudio.
Pastor Cláudio. No versículo 6, eu quero pular para o 7, porque o 7 fala especialmente o que a gente está compartilhando nessa noite. O jejum agradável ao Senhor é, primeira coisa que ele fala, partilhar teu alimento com o faminto. Então ele está trazendo para o povo naquela época e serve para nós hoje, irmãos. Não que a gente não está tratando, como eu falei, do jejum, das práticas religiosas. Não. Até porque a palavra do Senhor mesmo diz que a verdadeira religião é o quê? É cuidar dos órfãos, das viúvas e se apartar de toda a injustiça, de toda a maldade do mundo, né? Não se contaminar com o mundo. Mas ele fala, o verdadeiro jejum que agrada ao Senhor é, a primeira coisa, partilhar teu alimento com o faminto. Amados, e o faminto não está lá na África. O faminto não está no norte de Minas Gerais. O faminto às vezes está do nosso lado. O faminto às vezes está no nosso caminho. E é partilhar o pão, o alimento com o faminto. Segunda coisa que Deus fala aqui, abrigar o pobre necessitado. Pode passar, Cláudio. Vestir o nu e o sem teto, não recusar ajuda ao próximo. O que está falando esse texto? De boas obras, na verdade. Boas obras. É isso que agrada a Deus. Isso é só um texto da palavra que fala. E isso, irmãos, já estava no povo naquela época. As pessoas já estavam começando. A gente pensa que egoísmo é coisa de agora, não. É da natureza pecaminosa do homem. O egoísmo de só pensar nos meus interesses, olhar para o meu umbigo, olhar para as minhas necessidades, depois o outro. Depois eu, e depois, quem sabe, se der, eu olho para o outro. Mas ele fala isso. E no versículo 10, ele diz: renunciar a si mesmo em benefício dos que têm fome e satisfazer o anseio dos aflitos. E é tão interessante porque Deus, como eu falei há um pouco atrás, que Deus ele é recompensador. Ele diz: olha, meu povo, você precisa começar a agir diferente. E ele é tão bom, a bondade está nele. Porque ele é tão bom que além de ele dar a direção, dizer o que é que precisa ser mudado, ele ainda diz o que é que vai acontecer depois, a recompensa. Olha só o que ele disse ao povo. Olha os resultados que tem no versículo 10 e 11. Tua luz despontará nas trevas, tua noite ou tua escuridão será como o meio-dia. Deus te guiará continuamente, amém? Nós cremos que Ele já faz isso, amém? Serás farto. Eu peguei isso noutra versão, noutra Bíblia, e ele diz, serás farto mesmo em terra árida, mesmo em terra ressequida. Sabe o que é isso? Você ser farto na escassez do mundo. Você ser farto em tempos de crise. Em terra que ninguém dá nada por aquela terra, mas por eu obedecer ao Senhor, praticando as boas obras, Ele me fartará a mim e aos meus. Quando eu dou, o Senhor me farta. O Senhor me dá em abundância. Terás vigor, fortaleza nos ossos. Precisamos de força, saúde para trabalhar, para o dia a dia. E Ele nos dá esse vigor. E o versículo 11 diz, serás como um jardim regado, como uma fonte generosa e borbulhante, cujas águas nunca se esgotam. Amém? Você quer ser, irmão, esse jardim regado? Você quer ser essa fonte generosa, cujas águas nunca faltam? Amém? Eu quero. Eu quero. Glória a Deus. E nossas obras glorificam a Deus. Vamos abrir lá em Mateus 5, versículo 16. Mateus 5, 16. Ele diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? O mundo precisa ver o amor de Deus através de nossas vidas, pela prática das boas obras. Irmãos, é tão interessante como o mundo, hoje em dia, a violência,
A falta de amor, o ódio entre as pessoas é tão grande que quando a gente faz uma boa ação, as pessoas parece que é coisa de outro mundo. Mas é assim que as pessoas estão vendo. Logo pensam ou logo percebem que você é diferente, porque você se doou de alguma forma, não só financeiramente, mas também financeiramente, mas não só boas obras em todos os sentidos. Mas o mundo precisa, e Jesus falou isso. Vós sois a luz do mundo, então brilhe. Então brilhe. O que é que tem que brilhar? As suas boas obras. Que sejam resplandecentes, que as pessoas vejam. E não é assim, eu não quero, não é para nossa glória, mas as pessoas às vezes dizem assim, não, mas não quero que ninguém veja, não quero que a igreja fazendo, o povo vai ver, aí vai achar que a igreja. Não, irmãos. Jesus disse que tem que brilhar. Que brilhem as suas boas obras, para que Deus seja glorificado. Não é para o meu favorecimento. Muitas empresas do mundo, muitos empresários, eles fazem boas obras, eles ajudam instituições, mas às vezes com intenções erradas. Com intenções erradas, mas nós que temos a bondade como fruto em nós, por termos o seu Espírito, nós abundamos, superabundamos em boas obras para glorificar Deus, para Deus ser glorificado através de nossas obras, amém? Aleluia, aleluia. Abre lá então, para terminar, 1 Pedro 2,12. 1 Pedro 2,12. E Pedro falou assim: vivam. Já abriram, irmãos? Amém? 1 Pedro 2,12. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Então, o mundo vai glorificar a Deus quando observar as nossas boas obras, que são o resultado da nossa fé. A fé sem obras é morta. Não adianta fé sem obras. A nossa fé sem obras é morta, de nada adianta. Então as pessoas precisam ver a nossa fé em Deus, juntamente com as nossas obras, e elas glorificarão a Deus. O nome de Deus será glorificado. Irmão, sabia que tem muitas pessoas, alguns que nem conhecem a Deus, sabem que existe algum ser superior. E muitas vezes pedem a Deus, Deus, eu não tenho outro recurso. Se você existe, sabia que tem pessoas assim? Se realmente você existe, faça isso. E Deus quer usar a sua igreja para responder à oração desse povo. E quando isso acontece na vida dele, ele diz, só pode ser Deus. Deus realmente existe. Ele glorifica a Deus através da sua vida. Então não para, irmão. Não fica indiferente à necessidade do próximo. Não fica indiferente. Indiferença é insensibilidade. E o nosso coração não pode estar insensível à necessidade do próximo. Amém? Aleluia, aleluia. E para terminar, eu queria deixar uma pergunta para a reflexão nossa nesta noite. Ela diz assim: qual tem sido a minha reação diante das necessidades do meu próximo? Qual tem sido a sua reação diante das necessidades do seu próximo? Amém? Que sirva de reflexão. Se eu tenho tido compaixão, não apenas compaixão eu posso ter, devo ter. Eu tenho que ter ação. Eu tenho que reagir com atitudes. Indiferença de forma alguma. Mas se eu tenho compaixão, e é isso, compaixão, a misericórdia é você colocar o coração na miséria do outro. É dizer, eu me compadeço, eu tenho misericórdia e eu vou fazer alguma coisa por ele. Então, em nome de Jesus, que essa noite, se você... Eu sei que nós somos generosos, mas vamos pedir a Deus, Senhor, eu quero ser muito mais generoso. Eu quero dar com largueza, a ponto de nem... Como a palavra do Senhor diz, quando você for dar uma esmola, não fica... Uma mão não olha o que a outra está fazendo, porque não é para a minha glória. É para a glória de Deus, porque Ele mesmo dá semente ao que semeia. E eu quero dar muito, Senhor, eu quero semear muito, amém? Vamos ficar de pé, amados?
Vamos ficar de pé e nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos orar ao Senhor pelo nosso projeto, pelo projeto Bola da Vez. Segunda-feira nós estaremos visitando a Associação Esperança e Vida. Nós levaremos a palavra do Senhor, um conforto para aquelas pessoas, falaremos de amor de Deus para elas. Então, se você puder ir conosco, se tiver interesse, me procura. E a gente vai estar se organizando nesse sentido de ir. Mas a gente vai ter todo mês, na verdade, esse projeto, todo mês, uma instituição vai ser beneficiada com os nossos recursos, amém? E eu creio que vai ser nós somos a bola da vez, e esse projeto vai ser igual a bola de neve. Vai crescer, vai crescer, vai crescer. Irmãos, eu estou falando, não por mim, eu creio, sabe? Que é isso que Deus quer. E quando a igreja pega a visão que Deus dá ao seu pastor, à sua liderança, a gente sabe que onde há união é muito mais fácil de crescer. União de esforços. Então vamos nos unir nesse esforço. Amém? Aleluia. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada porque nós somos criados pelo Senhor para as boas obras. Nós somos teus filhos e nós queremos refletir o teu caráter, Senhor. E no teu caráter há muita bondade, Senhor. Muito obrigada pela tua igreja, Senhor, se conscientizando cada vez mais do seu papel de assistir o pobre, do seu papel de ajudar o seu próximo, Pai, necessitado. Muito obrigada, Senhor, pelo projeto Bola da Vez. Nós cremos e declaramos no crescimento sobrenatural desse projeto. Deus, a tua igreja sendo conhecida como uma igreja generosa, uma igreja amorosa, uma igreja que não pensa só em si, mas pensa no próximo necessitado, Pai. Muito obrigada, Deus. Nós cremos em pessoas se juntando, nós cremos em pessoas se voluntariando, nós cremos em pessoas colocando a mão no bolso para abençoar, Deus, tirando do seu muitas vezes, para abençoar o outro que tem muito menos do que ele, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque assim será. O Senhor nos fará crescer cada vez mais. O Senhor nos enriquecerá de todas as formas, Pai. O Senhor nos enriquecerá de todas as formas para sermos generosos em qualquer situação. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Em nome de Jesus nós choramos. Amém.